Senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, que nos auxiliam nos trabalhos da sessão, Guarda Municipal também sempre presente, quem participa conosco aqui no plenário, também pela transmissão online, pelos meios de comunicação, meu boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma camisa social azul com listras verticais brancas e gravata vinho. Na última semana, eu estive com a Diretoria de Trânsito, uma equipe da Diretoria de Trânsito, que faz parte da Secretaria de Transportes e Defesa Social, para conferir presencialmente algumas indicações que foram encaminhadas pelo meu mandato no começo desse ano. E essa é uma retomada de alguns assuntos que ficaram pelo caminho, porque muitas proposituras são protocoladas na Câmara e acabam chegando no Poder Executivo, só que depois a gente não sabe o que acontece, se elas de fato são encaminhadas às secretarias competentes, como a gente coloca no texto das proposituras, ou se elas acabam caindo no esquecimento. De qualquer maneira, a primeira propositura que nós verificamos foi a indicação número 261 de 2022, para aumentar a segurança no trânsito e, por conseguinte, de ciclistas, pedestres, demais transeuntes na Rua Fernando Costa, entre os cruzamentos com a Rua Manaus e com a Rua Dom Nery, na Vila Planalto. Soninha, a gente tem até a imagem só para ilustrar para quem está nos acompanhando, porque nesse trecho nós verificamos que não há a sinalização de lombada à frente, e isso tem deixado a via bastante perigosa, especialmente porque ela é acessada todos os dias por centenas de veículos, inclusive por várias linhas de ônibus urbanas e interurbanas que passam os seus trajetos por aí, e os técnicos reconheceram que, de fato, existe esse problema da falta da placa e também que não há a pintura de solo. Me garantiram que essas melhorias serão realizadas em curto prazo. Um outro pedido é da moção número 119 de 2022, para que seja aumentada a segurança viária nas proximidades das represas 1 e 2, sobretudo devido ao crescente número de atropelamentos de animais na rua Frank Soares e proximidades, especialmente as capivaras que vivem ali, principalmente na represa 1, e que, ao fazerem a travessia, acabam sendo atingidas pelos carros, principalmente à noite. Eu relembro que no dia 24 de fevereiro, eu recebi até um grupo de moradores que se dispôs a ajudar na cobrança por soluções, que solicitou uma reunião comigo aqui na Câmara. Naquele mesmo dia, também estive presencialmente no local, conferindo a situação atual, verificando algumas possibilidades de melhorias, e a rua já contava com algumas placas de trânsito indicando a presença de animais na pista, só que, da mesma forma que na Vila Planalto, a sinalização ela precisava de uma manutenção, de um incremento, tanto a pintura de solo, como também as placas, e para que ela fosse estendida a outros trechos daquela via. Então, nessa mesma região, nesse mesmo local, eu pude até mesmo ver alguns resultados práticos nessa última semana. A gente tem duas imagens, Soninha, por favor. A repintura de solo ela foi feita após o nosso primeiro pedido, indicando a velocidade máxima da via, pedindo aos motoristas também que trafeguem com cuidado próximo na pista da descida e próximo às curvas, também a instalação de nova sinalização, as placas indicando as curvas, as placas indicando os animais na pista. E nós também verificamos nessas visitas, obrigado, Soninha, a indicação número 176 de 2022, que pedia à Prefeitura que estudasse a possibilidade de implementação de um redutor de velocidade entre a Rua Aquidauana e a Rua Tapajós, no Mirante das Estrelas. Nós também temos a imagem. Como essa rua ela tem uma declividade muito grande de um lado e uma aclividade igualmente acentuada do outro lado, a norma técnica ela não prevê a possibilidade de um redutor físico como a lombada. E também não seria viável construir uma canaleta de águas pluviais nesse local, porque já existe a boca de lobo dos dois lados. Só que, considerando a necessidade de aumentar a segurança no trânsito, será realizada a pintura de solo, o sinal de pare ele será colocado na Rua Aquidauana e não na Rua Tapajós, então também uma forma de evitar que os veículos desçam essa via em alta velocidade, que acabem colocando em risco a vida das pessoas, a vida dos animais. Um outro ponto abordado com essa equipe técnica também foi a indicação número 274 de 2022, para que a rua Júlio Palaro, no bairro Santa Claudina, fosse transformada em mão única. E esse é mais um esforço para que várias ruas de nossa cidade sejam consideradas como tal, de mão única, já que existe uma largura mínima para que a via seja de mão dupla. Nesse caso da Júlio Palaro, é nítido
que essa largura mínima não é respeitada e há até uma curva fechada no meio da rua, logo após uma entrada e saída de veículos, que é de um conjunto residencial. Nós também temos a imagem, apenas para ilustrar, porque o risco de acidentes, especialmente nesse trecho, ele é muito grande. Todos os moradores que foram consultados disseram o mesmo, e mesmo assim a equipe da Prefeitura disse que ainda vai fazer alguns estudos para dizer se há ou não essa possibilidade de realizar a mudança. Finalmente, apresentei a essa equipe técnica da Prefeitura a indicação número 205 de 2022. Foi um pedido dos moradores e comerciantes da rua Agenor de Matos, no bairro Capela, que esperavam que a Prefeitura implementasse um redutor de velocidade ou pintura de solo com o escrito devagar em um trecho daquela via. Nós também temos duas imagens, porque é uma situação muito parecida com a do bairro Morada da Lua. Há um ponto próximo à esquina com a rua Robson Borges Ramos, em que os veículos descem em alta velocidade, só que pelo ângulo da inclinação não é possível instalar a lombada ou algum redutor físico semelhante de velocidade. Então, novamente, nós sugerimos a pintura de solo, a inscrição devagar, as faixas também para alertar os motoristas, a exemplo do que já existe nessa mesma rua, só que alguns metros depois desse local, que foi mencionado por quem mora e trabalha ali. Nós já ouvimos até aqui nesse plenário que a indicação ela pode ser substituída por uma conversa direta com a secretaria, só que sem essa formalização que a gente está vendo aí, sem uma formalização, uma oficialização do pedido, a gente não tem como dar um retorno à pessoa que entrou em contato com o mandato e também nós não temos como fazer esse trabalho de acompanhamento junto à Prefeitura. Então, eu agradeço à equipe do Trânsito por ter atendido o nosso convite, para verificarmos essas demandas, que, como eu já disse em outras ocasiões, não são caprichos do vereador, são encaminhamentos de vários pedidos feitos por munícipes que pagam seus impostos, e eu ficarei no aguardo, junto a essas pessoas, de que as melhorias sejam feitas o quanto antes. Ainda falando sobre infraestrutura, também apresentei a indicação número 299 de 2022, para que a Prefeitura realize a substituição das lâmpadas queimadas ou detecte problemas na parte técnica, na rede elétrica da quadra poliesportiva da Vila Junqueira, da quadra da Vila Junqueira. Fica na esquina da Avenida Otávio Tasca com a rua José Vendemiati. A gente não tem a imagem, mas muita gente, também já passei por lá à noite, tem relatado e tem entrado em contato com o mandato porque todas as lâmpadas estão apagadas. Então, muito dificilmente é um problema individual de cada uma dessas lâmpadas. Provavelmente é um problema na parte elétrica dessa quadra. A Secretaria de Esportes e Lazer já foi notificada e a gente oficializa por meio da indicação na cobrança para que a gente consiga também, por meio dessa iniciativa do Executivo, conceder mais opções de esporte e de lazer, inclusive à noite, para quem trabalha de manhã, para que as pessoas consigam acessar esse equipamento público com segurança e com dignidade. E eu finalizo a minha explicação pessoal dessa noite apontando mais uma vez o problema da fiação aérea desorganizada em Vinhedo. Para ajudar quem nos acompanha, para quem está nos assistindo, vou fazer um breve histórico desse tema. Em junho de 2021, após uma série de pedidos encaminhados por munícipes sobre problemas na fiação aérea, a bancada do PDT Vinhedo protocolou o projeto de lei número 67 de 2021. Com esse projeto, a gente propôs a padronização, o alinhamento e a identificação da fiação aérea em Vinhedo. Também nesse projeto estava prevista a retirada dos fios que muitas vezes ficam pendurados, ficam amarrados em árvores, em portões, dificultando a caminhabilidade das pessoas nas calçadas, atrapalhando os motoristas, causando acidentes. E a nossa ideia, ela foi nesse sentido justamente porque esse não é um desafio exclusivo da rua XYZ, não é um desafio só de um bairro. Nós vivemos um problema crônico na fiação aérea. Portanto, além de reduzir a poluição visual, isso com certeza daria mais segurança para os pedestres, para os motoristas, crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais, todos que trafegam pelas ruas. Naquela oportunidade, eu também falei que em 2019, um motoboy sofreu um acidente com cabos de uma empresa de telecomunicações que foram deixados em uma via pública de Campinas. A gente tem até as imagens das notícias, Soninha, por favor, que esse acidente ele foi tão grave que ele teve até uma perna amputada, esse motoboy, além de ter sofrido uma série de fraturas. Falei também que um idoso que caiu da moto acabou falecendo dias depois em Campinas e disse que nós definitivamente não gostaríamos que isso acontecesse em Vinhedo. Só que na última terça-feira, como a gente está vendo também
nessa imagem que reproduz uma notícia do G1, Campinas e região, dia 5 desse mês, uma motociclista, ela se enroscou em fios soltos de um poste na rua 9 de julho, acabou caindo e se machucando. Então, voltando ao projeto de lei, ele foi aprovado em 2 turnos, ainda que uma votação apertada, só que ele recebeu o veto integral do prefeito, e esse veto integral depois ele foi aprovado aqui na Câmara. Nós sabemos que, mesmo com a aprovação do texto, caberia ainda ao Poder Executivo regulamentar algumas questões, como, por exemplo, a punição às empresas que descumprissem a lei. Só que, apesar de ter reconhecido isso e de ter encaminhado a minuta à Prefeitura no dia 19 de outubro de 2021, até esse momento não foi apresentado um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo para resolver isso de uma vez por todas. Essa é uma questão que vem incidindo na vida da população vinhedense todos os dias. E se nós exigirmos, por lei, que o cabeamento seja identificado com o nome do ocupante, para ser instalado de forma separada e que, quando houver fiação excedente, que ela seja imediatamente retirada, a gente vai ter um encaminhamento definitivo para evitar que esse problema continue. Para nos amparar juridicamente, nós temos a Lei Federal número 9.472, de 1997. Essa lei ela reforça a relevância de uma legislação municipal no que tange a ordenação de cabos e outros equipamentos relacionados ao serviço de telecomunicações, e somente considerando o Estado de São Paulo, para a gente ficar mais próximo da nossa realidade, há uma série de municípios em que as câmaras municipais aprovaram projetos semelhantes, por iniciativas até mesmo de vereadores. Temos Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Ribeirão Pires, Tupã, que inclusive essa última é uma cidade com população menor que a de Vinhedo. Então eu espero muito que a nossa cidade seja sempre um exemplo positivo em termos de legislação, seja sempre um exemplo positivo em termos de políticas públicas e não o contrário. Apenas como prova de que não é uma pauta exclusiva deste vereador, eu deixo aqui um apelo que foi encaminhado, inclusive, nesse final de semana, por quem mora na rua Felisbina Corazari Mateus, na Vila João 23. A gente tem também as imagens, Soninha, por favor, porque ali aconteceu uma intervenção nos postes que são administrados pela CPFL, só que a fiação de telecomunicações, ela simplesmente ficou ali largada, jogada na calçada. Isso está impedindo as pessoas de andarem nesse trecho da calçada, então muita gente é obrigada a acessar a via, compartilhar a via com os carros de forma ilegal, imprudente, não deveria ser assim, e ali é uma via absolutamente complicada em termos de trânsito, muitos veículos passando por ali, e as pessoas tendo que ir para o meio da rua, porque a calçada está tomada pela fiação e pela bagunça que ficou ali, e também chegou para nós a situação de que alguns moradores não estão nem conseguindo acessar suas casas. Tem uma pessoa idosa de uma dessas casas que não está conseguindo entrar na sua própria residência, porque não existe uma legislação em Vinhedo que discipline essa questão, que dê uma multa, que dê uma obrigação a essas empresas para que retirem em um determinado prazo. Então, essa não é uma questão deste vereador, não é um problema da rua XYZ, como eu já falei, não é só ali na Felisbina Corazari Mateus, é um problema crônico de Vinhedo. Meu mandato tem encaminhado toda semana, a gente pode ver na resenha da sessão, por meio das indicações, vários pedidos, várias indicações solicitando a retirada objetiva da fiação excedente, dos fios que estão amarrados nos postes, nas árvores, nos portões, que estão jogados nas calçadas. A gente encaminha também a vivo as empresas de telecomunicações, só que não dá para a gente trabalhar dessa forma, somente apagando incêndio aqui ou ali. A gente precisa de uma política pública institucionalizada por forma de lei, e desde que ela venha do Executivo, com certeza vai ser aprovada aqui, porque não vai haver o vício de iniciativa, o vício formal. Então, a gente precisa dessa resolução, mesmo que ela venha top-down, mas que ela consiga resolver esse problema de uma vez por todas. A população vinhedense não merece esse tipo de coisa em uma cidade que se diz forte, que se diz sustentável, que se diz de primeiro mundo. A gente precisa de soluções adequadas e condizentes à nossa realidade de pagadores de impostos de uma cidade que se propõe a isso. Para quem se interessar, as iniciativas do mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, o Twitter, @LVieiraVinhedo. E eu faço um pedido também para que as pessoas acessem o site www.luizvieravinhedo.com.br
Todas as notícias, todas as informações do mandato estão sendo divulgadas lá de uma forma bem organizada, ficou bem legal. Para quem preferir também, as portas do Gabinete 2030 estarão sempre abertas. Defender o desenvolvimento sustentável é defender a vida, sem demagogia, sem gritaria, mas com ações práticas e com políticas públicas. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.